CREA Debate Entrevista, hoje com Robson Leite, petroleiro, ex-superintendente do Trabalho no Rio de Janeiro e ex-deputado estadual. Nós vamos discutir e conversar com Robson Leite sobre os preços dos combustíveis. Bom dia, Robson Leite, como é que você está? Bom dia, Osíris, bom dia, Consenza, bom dia aos telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Ok. Presidente, faça as honras. Não, mas bom dia, Robson, agradecer a presença dele aqui conosco. É um parceiro antigo aqui que nós temos no CREA e agradecer mesmo a sua presença para discutir um assunto que tem afetado todo mundo, né, que é o preço dos combustíveis. E isso envolve muito a Petrobras, né, e você, como petroleiro, tem muito a acrescentar nesse nosso debate aqui. O CREA Debate Entrevista é um programa que discute políticas públicas, em particular em um recorte sobre a engenharia e as geociências. E nada melhor do que chamar aqui um petroleiro para discutir um assunto que afeta todos os cidadãos brasileiros. E, Robson, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com refinarias espalhadas por todo o território nacional. O que justifica os preços tão altos? Essa é uma pergunta muito boa, Osíris, porque a gente tem o hábito de comparar o Brasil com outros países. E essa comparação ela é muito injusta, porque você precisa olhar a geopolítica. Então, comparar o Brasil com países que têm uma geopolítica parecida com a nossa. Então, vamos comparar o Brasil com a Noruega, né? Vamos comparar o Brasil com países que produzem, que exportam, mas têm a forma de explorar o petróleo parecido com o que nós temos aqui hoje. E é muito triste a gente ver o Brasil, como você colocou muito bem, hoje, graças inclusive ao pré-sal, temos reservas gigantescas, na casa de 15 bilhões, né, de barris. Nós temos a posição aí, estamos entre os 10 maiores produtores do mundo e com perspectiva de crescer, porque na medida em que você vai avançando, né, e essa é uma característica importante da própria Petrobras, por exemplo, de fazer exploração e produção, você vai descobrindo cada vez mais reservas. E é triste porque assim que o governo Temer assumiu, né, a direção do país e trocou o comando da empresa, a política definida pelo acionista majoritário, que no caso é o governo, foi uma política de parar com aquilo que a Petrobras tem de mais importante, que é a prospecção, a descoberta de novos campos. Se nós focássemos, como definiu na época o governo Temer, de ficar apenas naquilo que a gente é bom e não buscar novas alternativas, nós não teríamos descoberto pré-sal. Aliás, nós não teríamos nem ido pela exploração em águas profundas. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma determinação de uma política que começou com o governo Temer de igualar o preço aqui do Brasil, né, a política de paridade internacional, ao preço do petróleo, ao preço da gasolina lá fora. Obviamente que o resultado da Petrobras é esse que está aí, só que eu quero dizer que esse debate de colocar o acionista contra o interesse da nação é um falso debate. Por quê? Porque enquanto o preço da commodity, enquanto o preço do barril do petróleo está alto, o resultado da Petrobras vai ser excelente, não tenho dúvida nisso. Agora, e isso vai prejudicar o preço do combustível aqui em função dessa política de paridade. Agora, petróleo é uma commodity. Nós vivemos, inclusive não tem muito tempo, foi no início da pandemia, o preço do barril chegou a $30, Consenza. E quando voltar a esse patamar, cair de 85, 80 para 30, para 25, para 20, é possível, nós já tivemos o preço abaixo de $20. Aí você passa a ter problema na política atual determinada pelo governo. As pessoas costumam culpar a direção da Petrobras. A culpa não é da direção da Petrobras. A direção da Petrobras ela atende a uma orientação governamental. O Conselho de Administração, a sua maioria, é indicada pelo governo. Então vamos dar a responsabilidade a quem tem responsabilidade. A responsabilidade é do governo. É ele que determina, através de seus representantes do Conselho de Administração, qual é a linha que a empresa vai ter. E nesse caso, quando a commodity, quando o petróleo estiver abaixo de $30, em torno de 20, vamos supor, isso pode acontecer, né? Sabe, já vivemos isso? Aí vai ser ruim para o acionista, porque o resultado vai cair muito. E vai piorar o cenário exatamente por essa escolha que eu falei no início do governo Temer e que foi mantida no governo Bolsonaro, que é de focar naquilo que a Petrobras tem de melhor,
que é a exploração e produção. Pois é, mas e o refino? Porque é o refino que segura a lucratividade da empresa no momento que a commodity está muito baixa, que o preço do barril do petróleo está baixo. E isso é bom para o acionista, mas para o acionista que vê o longo prazo. É similar quando uma pessoa, por exemplo, quem está nos assistindo e conhece o mercado financeiro, faz um investimento num fundo e não comprando diretamente as ações. Imagine que o Osiris, por exemplo, pegue R$10.000 e invista num fundo de ações. E o Cosenza pegue R$10.000 e invista nas mesmas empresas, só que comprando diretamente as ações. Quando as ações subirem, o Cosenza vai ganhar mais do que você, vai ganhar 10%, por exemplo, e você vai ganhar só 8%. Mas quando cair, o Cosenza vai perder uns 8%, ou até mais, você vai perder só 2%, 3%, vai cair para menos 2%, menos 3%. Por quê? Porque um fundo de ações, ele não tem só as ações, ele tem uma série de mecanismos, como opções de venda e outros mais, que fazem com que esse gestor do fundo consiga atenuar a perda. Claro que isso tem um custo e reduz a sua lucratividade quando cresce, mas te dá uma segurança quando cai. A Petrobras hoje atua como quem compra ações no mercado diretamente lá do mercado, na B3, né, na Bolsa de Valores. Não estou dizendo que seja ruim, é uma escolha de risco maior. Agora, quem faz a compra através de um fundo, é aquilo que a gente defende, que a gente entende que seria o melhor para a Petrobras, tem essa segurança. E como é que seria essa segurança na prática da política de preço de combustível? Essa segurança seria não vendendo, por exemplo, as refinarias, seria investindo, né, através do governo, através da própria Petrobras, temos recursos para isso, num parque de refino capaz de nos dar uma blindagem à forte variação do preço do petróleo. É claro que se varia muito lá fora, você tem que variar aqui, mas menos do que está variando hoje. Por isso que a gasolina já está R$ 8,00, né? E já tem distribuidoras e postos de gasolina, por exemplo, querendo mudar o dígito da bomba para se preparar para passar de 2 dígitos, para chegar a R$10. E o lamentável é que você vê o governo falando em privatizar. A Petrobras já atua hoje como uma empresa privada, literalmente, se preocupando única e exclusivamente com o lucro de agora, do hoje, não com o longo prazo. Então a gente precisa que o governo, eu não acredito que esse governo vá fazer isso, mas de um governo capaz de criar uma Petrobras que não abra mão do seu lucro, isso é importante, a gente sabe disso, mas que tenha compromisso com o país e que pense no longo prazo, que pense naquele acionista que compra as ações da Petrobras, ou através de um fundo ou diretamente, mas que quer ganhar para daqui a 10, 15, 20 anos, que é isso que importa. Não aquele cara que está fazendo um day trade ali, que ganha com a variação de hoje para amanhã, não é esse um projeto que a gente quer para o país, né? Obviamente. Importante, Robson, você falar em geopolítica no início da sua resposta. E nós ficamos nos perguntando, né, qual o interesse, né, em desmoralizar a Petrobras, né, com o povo brasileiro. E aí, qual é a influência dessa geopolítica nesse processo de desmoralização? Essa pergunta é muito boa, Osiris, porque o Brasil, ali até 2014, 2015, né, podemos assim dizer, início de 2016, a gente entrava nesse mercado internacional de energia muito bem posicionado. Entrávamos com o pré-sal, é uma realidade. O petróleo do pré-sal, Cosenza, ele a qualidade dele é equiparável à da Arábia Saudita. É um petróleo leve que é de fácil refino, né? Isso reduz o custo de refino, que seria bom se estivéssemos fazendo aquela política que eu falei no início, né, de você ter um parque de refino sendo investido aqui no Brasil. E você também com uma reserva lente grande, você também tendo na nossa matriz energética, energia eólica, dizem que não tem, mas tem muito no Brasil, está crescendo bastante, agora talvez nem tanto por falta de investimento, por um governo que não olha o Brasil como um projeto de nação, mas havia esse crescimento há coisa de 5, 6 anos atrás. Biodiesel era uma realidade no Brasil que está sendo desmontado também, e também a própria energia hidrelétrica. Ou seja, a gente entrava nesse patamar com o petróleo e com essa matriz energética muito bem posicionada. Esse era o cenário do Brasil de 2014, que foi matéria da The Economist, né? O Brasil se colocando como um grande player internacional. Não é à toa que a imagem do Brasil lá fora é muito mais bem associada ao passado do que ao presente, em função desse patamar. E a gente entraria produzindo, exportando com uma autossuficiência numérica em termos de combustível e com perspectiva de crescimento. Claro,
obviamente que isso não interessa a todos. Por muito menos, os Estados Unidos invadiu o Iraque. E aqui não precisa fazer isso, né? Tem patos amarelos gigantes que proporcionam o que a gente viveu hoje. Isso é a minha opinião, pelo menos, né? E é claro que a gente precisa ter um olhar sobre isso, porque o que está em jogo hoje é a nossa soberania. O que está em jogo hoje é um projeto de país onde a gente precisa efetivamente ter a produção de energia, a produção de petróleo, claro, respeitando o lucro das empresas, claro, respeitando o lucro da Petrobras como principal operadora, mas, acima de tudo, tendo um projeto de autonomia energética e de blindagem, porque petróleo não é, como falam em privatização, por exemplo, petróleo não é como o trigo, não é uma commodity qualquer. Petróleo influencia diretamente na inflação. Olha a situação que está. O preço da carne, o preço do quilo da carne, enfim, as pessoas sofrendo fome, miséria. Não dá para ter uma empresa como a Petrobras estatal, Sociedade de Economia Mista, descolada dessa realidade. Muito bem. E, Robson, a política de desinvestimento da Petrobras impactou diretamente na engenharia, causando desemprego e interrupção do complexo do Coperj. Isso impacta no preço dos combustíveis? Também, mas veja, essa política, como eu falei no início, ela é uma política governamental. A gente tem que achar os responsáveis reais por isso. A Petrobras tem dono, a Petrobras tem acionistas, tem o seu acionista majoritário, tem os acionistas minoritários, todos precisam ser respeitados, ninguém está dizendo que não tem que ser assim, mas é claro que tem que haver um olhar. Veja, o tamanho da reserva disponível para a Petrobras explorar petróleo, com o preço do barril do petróleo que está hoje, é óbvio que é altamente lucrativo e interessante uma empresa do tamanho da Petrobras. Agora, é claro que o desmonte que vem acontecendo é uma determinação do ministro da Economia, que é quem manda no país efetivamente nesse sentido, né? O presidente da República não consegue responder nenhum assunto nem sobre a visão macro do que é uma política de petróleo, de energia, da geopolítica brasileira. Ele não conhece nada e fala bobagem atrás de bobagem, o que prejudica, inclusive, a própria imagem do país lá fora. E quem determina isso é o Paulo Guedes, que é um cara do mercado financeiro. O interesse hoje do Brasil é entregar suas riquezas, suas estatais, seu patrimônio, única e exclusivamente a quem está ganhando dinheiro nesse país, que é o mercado financeiro, sobretudo os bancos, os grandes fundos internacionais, inclusive. Veja, eu não sou contra que você tenha investimento estrangeiro aqui no Brasil. Eu não sou contra que a Petrobras, assim como outras empresas, tenham ações na Bolsa de Nova York. Claro que não. Mas o que eu sou contra é a entrega total, inclusive na venda de ativos a preços irrisórios, prejudicando a nossa matriz energética, prejudicando a própria Petrobras, porque na hora que você começa a vender refinarias, no momento em que o preço do barril do petróleo cai muito, foi aquilo que eu falei no início, você não consegue trabalhar com exportação e importação para se beneficiar na importação do petróleo cru e refinar aqui dentro. Quando você faz isso, você compensa a perda do petróleo na medida em que você tem, né, o preço mais baixo. E você consegue sobreviver. Inclusive, isso é bom para o acionista, porque a perda dele é menor. Agora, é claro, a gente precisa ter um compromisso, um governo, pelo menos, que se comprometa com um projeto de nação, que se comprometa com o país, que veja a Petrobras, que respeite o seu lucro, mas que, acima de tudo, seja atrelada ao desenvolvimento e o crescimento da nossa nação. Presidente, tem uma pergunta? Eu escutei aí as suas perguntas, a fala do Robson, e primeiro, de tudo que ele falou aí, primeiro mandar um abraço aqui ao pai do pré-sal, né? Nosso queridíssimo Guilherme Estrela, né? Sim, sim. Que foi o diretor, que a diretoria dele descobriu o pré-sal. Um dos comentários que você colocou aí, eu vou falar algumas questões, aí você faz os seus comentários em cima disso. Claro. Primeiro, você falou do governo Temer, e ele acabou com a lei do conteúdo local, que destruiu a indústria naval, né, no Brasil, né, quando a Petrobras saiu fazendo tudo em Singapura e na China. Você é só ver o caso da Braskem, que tinha mais de 30 mil trabalhadores, o que restou lá. Alguns estaleiros em Niterói fechando as portas. Né? Colocou aí uma questão que eu queria te colocar isso. Outra questão, eu entendo, você como petroleiro conhece isso muito bem, eu acho que nenhum povo conhece mais descobrir petróleo em águas profundas que o brasileiro. E nós estamos entregando isso.
Isso é engenharia brasileira. São os técnicos da Petrobras, os engenheiros da Petrobras. E o inverso não acontece. Todo mundo, se a gente está falando aqui, câmeras, celulares, notebooks, tudo, né? Informática, vê se eles ensinam como é que fabrica um processador e uma memória. A gente só monta. E nós estamos entregando como se descobre, entregando a Petrobras, que tem que ser uma empresa para o povo. Não é só visando o lucro de acionista, como você colocou, o lucro imediato. O que ela pode fazer para o povo brasileiro? E não aconteceu o que aconteceu no passado também com a Vale do Rio Doce, que era a 5ª maior empresa do mundo e foi vendida a preço de banana, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado quando se fala, e isso acabam vendendo uma imagem para a população de que o melhor para o país é vender a Petrobras, privatizar a Petrobras, como o Robson colocou, aí ela já é uma empresa privada, né? Entendeu, Robson? Então, eu entendo, Robson, que o país ele precisa mudar algumas questões políticas, vem do governo federal, sim, e entendo, Robson, que, lamentavelmente, quando você destrói a engenharia, né, você não está destruindo a engenharia, está destruindo o país, que nada acontece sem a engenharia, que é responsável por mais de 80% do PIB desse país. Eu tenho dito muito isso. E quando o nosso judiciário, em vez de pegar quem cometeu as irregularidades, pegou a empresa. Isso é que é lamentável. As nossas construtoras são as maiores do mundo, né? A mais falada aí, que é a Odebrecht, está entre as 20 maiores empresas do mundo. Do mundo. Né? E ela que gerava emprego, e quando uma empresa dessa pega uma grande obra, seja qualquer que seja a grande empresa, grande construtora, são várias, né, que sofreram o mesmo problema, metade da obra ela é terceirizada para empresas menores, e essas menores contratam as pequenas. Isso gerava trabalho para todo mundo. E não falo só da engenharia, a área tecnológica, que é a engenharia, a arquitetura, os técnicos, a agronomia, os pedreiros, os eletricistas, sabe, os mecânicos. Então, quando você destrói a empresa, você está destruindo o país. Então, por isso tem hoje 15 milhões de desempregados. E isso nós temos que mudar. E isso, como o Robson colocou, é uma questão de governo, política de governo. De entender a Petrobras como uma das maiores empresas do mundo. Eu tive, Robson, só um comentário, visitando uma época o trem de alta velocidade coreano. E lá, depois do 6º trem entregue, que o trem coreano não era coreano, era francês, no 6º trem entregue, eles já estavam fabricando dele, que era obrigado a passar tecnologia. E nós estamos passando essa tecnologia para fora, mas a deles eles não passam para a gente. Então, queria escutar essa questão do preço do petróleo, o preço da gasolina, do combustível. Tem que entender que tem uma porção de gente que vive com seu carro, sejam motoristas, sejam pessoas que usam o carro para trabalho. Então, a gente tem que só lamentar essa política hoje que está sendo feita pelo nosso governo, né, que é absolutamente contra o trabalhador que depende do carro para poder trabalhar e sustentar sua família. Então, eu só queria que você comentasse essa questão do fim do conteúdo local, que provocou um desemprego imenso na engenharia. E quando eu digo engenharia, volto a falar, é toda a área tecnológica. Cossenza, você foi muito feliz em tudo que você falou. Primeiro, mandando também um grande abraço ao nosso querido Guilherme Estrela, né, pai do pré-sal, um querido amigo, um mestre de todos nós. Enfim, eu tenho um carinho muito especial, um amigo particular que eu zelo muito.
A questão, e ele fala muito sobre isso, né? A política de conteúdo local, ela era responsável por esse boom nessa área que a gente viveu ali entre 2009 e 2014. Exatamente no que você falou. Veja, o desenvolvimento do projeto de país que se deu nesse período, fazendo com que a gente, quem mora aqui no Rio de Janeiro, quem mora em Niterói e passa pela ponte Rio-Niterói, sabe do que eu estou falando. Viu esse boom crescendo nas empresas, nos estaleiros de petróleo, nos estaleiros dos navios, enfim, toda essa área que desenvolveu muito em função da política de conteúdo local. Uma política governamental, que não implicava só a Petrobras, não, implicava qualquer empresa que fosse atuar aqui nesse setor. E ela é a responsável, foi a responsável em outros países pelo desenvolvimento que você colocou muito bem, da engenharia local, que curiosamente foi a mais atacada no período, me permita dizer aqui a minha opinião, do golpe de 2016, que levou o Temer ao poder, assumiu o governo. Foi exatamente a política de conteúdo local e o desmonte da engenharia que, associada ao que a Lava Jato fez, proporcionou ao país a destruição das nossas empresas. A gente fosse falar da Lava Jato aqui, levaria o emprego inteiro, levaram os empregos, né? Mas levaríamos o programa inteiro. Mas de todos os erros, além de desrespeitar a Constituição, Código de Processo Penal, tudo que a gente viu, tem um elemento que é básico. A Lava Jato se preocupou em punir empresas, não em punir as pessoas que dirigem a empresa. A empresa não faz corrupção, não comete corrupção. Quem comete, se cometeu, são seus dirigentes. Se você vai num país, vai nos Estados Unidos, o pessoal da direita gosta de falar muito dos Estados Unidos, né? Então vamos lá, Estados Unidos, como é que funciona? A primeira coisa que se faz é um acordo de leniência, para se manter os empregos, para que a empresa possa continuar funcionando. E o que fizeram foi quase que um tiro de morte em empresas importantes, responsáveis pelo desenvolvimento e geração de trabalho, emprego e renda aqui. O próprio BNDES, falaram tanto, né, de abrir a caixa preta do BNDES, quando abriram descobriram que, na verdade, ela era uma caixa que mostrou que o segredo do Brasil era exatamente nos financiamentos feitos às empresas do Brasil, empresas de engenharia, que inclusive levaram a nossa tecnologia lá para fora, gerando emprego aqui. Isso era condicionante para você ter um empréstimo no BNDES. Aliás, empréstimos, todos eles lucrativos para o banco e, acima de tudo, para o Brasil. Veja, conciliar o econômico com o social. Tem vários acadêmicos, né? Eu gosto muito do Chanlat, que é um francês que fala muito sobre isso. E o Brasil seguiu essa linha. Desenvolvimento, gerando emprego aqui, a explosão de instituições. Ora, eu tenho esse número de cabeça da época que eu era deputado. Até 2011, de 2003 a 2011, foram 311 instituições de ensino superior públicas, salvo engano meu. Posso estar errando o número aqui, mas por pouco. Criadas. IFs, institutos federais, né? Enfim, escolas técnicas. Por quê? Foram criadas porque houve demanda para isso. Foram criadas porque nós mudamos a forma de se conceber a nossa indústria local, a engenharia local. A gente quer gerar emprego aonde? Vem uma empresa aqui e gera emprego em Singapura. Essa é a política atual. Se permite. Claro. São épocas diferentes. Nessa época que você está colocando aí, onde se abriu uma quantidade imensa no Brasil de escolas técnicas, ia ter um apagão na engenharia, que íamos ter que trazer engenheiros de fora do país, que a gente não conseguia formar engenheiros suficientes para dar conta. A gente não falava em apagão de energia, apagão de empregos. Pelo crescimento da demanda, né? A gente falava de apagão, de falta de gente aqui se formando para ocupar os cargos. Em função do crescimento da demanda. Do crescimento da demanda, exatamente. Exatamente. E a gente hoje vive a contramão disso. E não é só a Petrobras, não. Por isso que é importante falar, todas as empresas que estão aqui hoje e atuam na área de energia, elas se preocupam exclusivamente em trazer aquilo que é mais interessante para elas, sem nenhum compromisso com o país. E aí você tem geração de emprego em Singapura, na China, você tem geração de emprego nos Estados Unidos, mas na Europa, basicamente, e na Ásia, né? Sobretudo os tigres asiáticos, né? Os antigos tigres asiáticos. Você tem esse foco hoje, porque é por isso que se fala que é um governo entreguista, nesse sentido. Não é só entreguista do nosso patrimônio que está sendo vendido, ou às vezes até dado, é do nosso know-how. Não dá para você pensar em projetos de nação sem construir políticas públicas, sem construir projetos, leis, que tenham esse compromisso, um olhar sobre o país, geração de trabalho, emprego e renda aqui. Quando você fala conteúdo local, é garantir que 75%, né? Era essa a lei, né? Se não me engano era isso, 75% que fosse investido por aquela empresa, ficasse aqui.
pesquisa sendo feita aqui para acontecer o que você falou dos trens coreanos. No quarto, quinto, no sexto trem já estavam produzindo. Por quê? Porque a obrigação da conteúdo local fazia com que esse desenvolvimento se desse. É claro que o início é difícil. É claro que esse início é difícil. Por quê? Por exemplo, a gente não fazia, né, agora talvez até menos em função desse desmonte, mas não fazíamos no início navios, né, petroleiros, plataformas de petróleo, como faz na China. Eles fazem isso há quantos anos? Né? Estávamos começando. Mas as nossas empresas, privadas inclusive, estavam crescendo nesse setor e em 10, 15 anos entrariam em igualdade de condições para disputar com o mundo, um mercado lá fora também. E é curioso, né? Só quando você falou também, é bom lembrar do nosso parque de refino sendo vendido. Essa venda do parque de refino brasileiro, a Associação de Distribuidores de Combustíveis, né, a Federação Sindical Patronal, se posicionou publicamente contrária à privatização das nossas refinarias. Por um motivo muito simples. Você vai trocar um monopólio, hoje, estatal, por um monopólio privado e regional, que não vai atuar da forma como a Petrobras atua, privilegiando a todas as distribuidoras. A distribuidora gera emprego, gente. É o que mais esse país está precisando. Aliás, é até difícil dizer o que mais. A gente vai fazer um debate o que mais precisa, porque está tão ruim a situação, tão caótica, né? Que o que mais precisa de tudo, mas sobretudo de emprego. E você vai abrir mão disso para gerar emprego na China, a troco de quê? Sabe, qual é E aí não é culpar a Petrobras, sendo muito honesto aqui, é culpar o governo, a responsabilidade disso é do governo. Que é o governo que impõe esse tipo de situação, que permite nesse caso, né, na busca, enfim, de objetivos obscuros que a gente não sabe quais são. Osiris, a gente está falando muito em combustível, não esquecendo o gás de cozinha. Exatamente. Sabe? É lamentável o que está ocorrendo. O gás de cozinha custa mais de R$100 um botijão. Não, e com previsibilidade de um acréscimo de 4 vezes mais para o ano que vem. Essa é a previsão que está sendo colocada no Brasil e ninguém faz nada. Eu fico brincando assim, o gigante acordou, né? Acordou por 70 centavos, por 20 centavos, não é isso? Mas agora parece que ele tomou alguma coisa aí, caiu e dormiu e não fala mais nada. A gasolina chegando a R$10, o preço do botijão. Isso é um escândalo, é um escárnio, um desrespeito ao nosso povo. É verdade. E agora, Robson, e a última pergunta, ela vai em encontro, né, dessa indignação que Cossenza coloca, né, com relação ao gás de cozinha. E a pergunta é a seguinte: qual a sua expectativa para o futuro da Petrobras? É possível sonhar com o preço dos combustíveis mais baixo, sendo que isso impacta diretamente nos níveis de inflação e aí, nesse sentido, né, toda a cadeia de energia, né, e toda a cadeia de alimentação, quer dizer, tudo, né, como você disse numa das perguntas lá no início, né, tudo isso impacta no povo brasileiro, né? Porque aumenta os preços, né, de tudo. Né? Então, aumenta o preço da passagem, aumenta o preço, né, do transporte, enfim. Qual a sua expectativa, Robson? Osiris, essa pergunta é muito boa, porque só com mudança de governo. Porque o compromisso desse governo não é com o controle da inflação, né? O compromisso desse governo... mas ele está fazendo um swap cambial. Sim, mas não ataca a essência do problema. Você colocou muito bem. E a gente está vendo hoje uma prática desse governo além de todos os problemas, de falta de coragem de mexer na questão. O Bolsonaro dizer que ele não pode intervir e defender a privatização, que já por si só é um escândalo, mas porque ele quer se livrar da responsabilidade. Aliás, é o governo que se livra da responsabilidade, né? Não tem culpa de nada, né? Todo mundo é culpado. Dizer que os governadores são culpados por causa da alíquota de ICMS, que não é mexida. Aqui no Rio de Janeiro, há mais de 6 anos que não troca a alíquota. Mas a incidência aumenta. Claro, você está aumentando o preço do combustível, é óbvio que a incidência vai aumentar, e vai aumentar muito mais, é um fator multiplicador, pô. Isso aí é matemática. Né? Então, essa questão é uma questão central. Eu insisto que o modelo ideal não é um modelo que prejudique o acionista, pelo contrário, preserva. Talvez prejudique o day trade, que quer comprar e vender e ganhar ali em uma semana.
Esse realmente vai ter dificuldade em relação a esse modelo se estiver rodando. Mas o acionista que compra e pensa na empresa daqui a 10 anos, se você tem esse modelo de proteção que beneficia o Estado, que você consegue fazer o controle desse processo através de políticas públicas, através da determinação de uma mudança da política. Gente, mudar a política de preços de combustível é uma decisão do Conselho de Administração, cuja maioria é do governo. Você troca numa canetada, é simples assim. Claro, você vai ter toda a aprovação, tem todas as regras de compliance que a companhia é submetida, que tem que ser respeitadas, sim, ninguém tem dúvida disso, mas obviamente que o rumo, a direção estratégica, quem dá é quem comanda, é quem tem a responsabilidade sobre isso. Nesse caso é o governo. O que falta é coragem, vontade. Claro, né, coragem e vontade talvez não sejam os adjetivos que mais se adequam aí, porque o governo tem, sim, tem compromisso com quem não tem compromisso com o país, né? Que é a entrega das nossas estatais, a entrega das nossas riquezas. Olha o que estão fazendo, né? Aliás, é uma mentira atrás da outra, né? Primeiro era só tirar a Dilma que resolve. Teve empresário falando isso na época do golpe, né? No dia seguinte o dólar cai, o emprego volta. Estamos esperando até hoje o dólar cair e o emprego voltar, pelo contrário, né? Não, é só aprovar a reforma da Previdência que tudo melhora. Foi. É só criar a PEC dos gastos, né? Lembra a emenda constitucional 95 que foi criada aí? E nada melhorou. Aliás, só piorou. A cada ação governamental de maio de 2016 para cá, de junho, para ser mais correto, para cá, foi quando foi apresentada a PEC do teto dos gastos pelo PMDB, pelo senhor Michel Temer, para cá só piorou. A reforma trabalhista para gerar emprego aonde? Meu Deus do céu, um troço tão básico. O seu João, dono da padaria ali de baixo, né? Onde as pessoas almoçam, tomam seu café da manhã, ele contrata porque agora a reforma trabalhista facilitou a demissão e a contratação? Óbvio que não. Ele vai contratar porque a demanda cresceu, porque ele agora precisa de mais um cozinheiro, mais 2 garçons, que era o segredo. Quando o Lula, né, o presidente Lula falava, e fala até hoje, né, que nós precisamos incluir o pobre no orçamento. Claro, ele está correto, porque nós precisamos incluir essa parcela excluída da sociedade no orçamento público para beneficiar o próprio país e fazer o país crescer. Aí sim você vai contratar. Aí sim você vai buscar o crescimento, o desenvolvimento do país, e isso afeta a vida de todo mundo. É esse sentido que o Brasil perdeu de 2016 para cá. E aí é uma mentira atrás da outra, né? E a maior de todas é dizer que privatização na Petrobras piora. Não piora não, melhora, né? Piora, e piora muito, porque você perde de vez a capacidade de controle de ação numa commodity que simplesmente afeta diretamente o preço das coisas. É disso que a gente está falando. É de coragem, de ação, de política e de fazer com que o povo brasileiro volte a sonhar. Acho que esse é o ponto que a gente precisa tratar com muita responsabilidade para pensar no ano que vem. Com respeito, respeitando as diferenças, respeitando quem pensa diferente. Acho que a democracia é um valor, ela se baseia no diálogo. E o Brasil perdeu a capacidade de diálogo, Cossenza. Perdeu. Eu lembro, rapidamente, quando o Haddad foi aprovar a reforma do ensino superior, ele conversou com a bancada de oposição do PSDB e ouviu as propostas. As que eram interessantes, você incorporou ao projeto, as que não eram, enfim, não foram incorporadas, mas houve diálogo. É assim que se faz. Você pode divergir, não tem problema. Agora, não é para destruir o outro, né? Acho que esse talvez seja a grande essência que a gente perdeu enquanto país desse ciclo trágico que vem de maio de 2016 para cá. Suas considerações. Olha, primeiro agradecer imensamente a vocês pela oportunidade de vir aqui, falar de um assunto tão relevante, tão importante, né? Falar de um projeto de nação, é isso, na verdade, a gente está discutindo aqui. Respeitar, sim, o investidor, respeitar, sim, quem tem ações da Petrobras, mas, acima de tudo, adequar todo esse processo a uma responsabilidade ainda maior, que é a vontade e o bem-estar do povo brasileiro. Acho que é isso que está sendo excluído a troco de insegurança, a troco de uma ganância que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa disso, de coragem, de vontade e de desejo de construir um projeto de nação para todos e todas. Presidente. Eu queria agradecer a sua presença aqui, né, e esse tema é fundamental, porque nós, do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, sabemos a importância que a Petrobras tem. É a que mais contrata profissionais do sistema. Não tem dúvida nenhuma. Então, para a gente é fundamental que a Petrobras retome o que ele fazia no passado.
contratando profissionais, e para a gente não é, opinião nossa aqui, não é privatizando a Petrobras que você vai resolver esse problema. Eu acho que a gente precisa da Petrobras forte, vamos defender sempre as nossas empresas, sempre. Não tem, assim como a gente está defendendo aqui, já vou te informar, a retomada de Angra 3, que queriam que a gente aprovasse a entrada de empresas estrangeiras em 1 mês e meio. Isso é impossível, demora 2 anos, porque eles têm, qualquer profissional estrangeiro para vir trabalhar no país, ele precisa se registrar aqui, e o registro demora muito, porque a formação é diferente. Então, a gente está defendendo sempre as nossas empresas estatais, as nossas empresas privadas também, Claro. Elas geram emprego, Claro. E vamos defender sempre as nossas grandes construtoras, que são referência no Sem mundo dúvida. inteiro. Sem dúvida. Não é só a Odebrecht, é a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, essas grandes empresas que geram emprego. E a Petrobras, nesse item de geração de emprego, é a que mais emprega profissionais. Então, foi excelente a nossa conversa aqui. Eu acho que só temos que agradecer a sua presença como petroleiro e conhecedor da nossa principal empresa, que ela não é a empresa dos petroleiros só, é a empresa do país. É uma empresa do povo brasileiro. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui e esperamos contar contigo em outros eventos para tratar da engenharia nacional. Estou à disposição de vocês, senhor. Muito obrigado. Concluímos, então, mais um CREA Debate Entrevista, um assunto de grande interesse para o sistema Confea-CREA, que impacta diretamente não só os profissionais, como a todo cidadão. Conversamos aqui com o ex-deputado e ex-superintendente do trabalho no Rio de Janeiro, Robson Leite, e petroleiro. Contamos com vocês para o próximo CREA Debate Entrevista. Até a próxima. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.